Olá pessoal, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, aqui é o Mago Anael e nós vamos dar continuidade ao nosso quadro A Biblioteca Secreta, que são livros normalmente usados por nós ocultistas ao longo de décadas. Praticamente todos os ocultistas que fizeram parte ou não de escolas iniciáticas sempre acabaram por ter este livro na sua biblioteca e, lógico, leram este livro diversas vezes para tirar diversos ensinamentos dele. Hoje nós iremos falar um pouco, uma sinopse, um breve comentário sobre o livro Tratado Elementar da Magia Prática. Esse livro foi escrito por Papi, ou Papus, como você prefira. Esse livro é publicado no Brasil pela editora Pensamento, facilmente encontrado hoje nos sebos. Tá? Você encontra este livro também na livraria de livros usados, né? Na livraria onde contém esse tipo de material, ou talvez até a editora ainda esteja publicando. Então se chama Tratado Elementar de Magia Prática. Papi era um médico muito conceituado. Papi, no início dos anos de 1900, por aí, ele foi considerado um dos maiores médicos da sua sociedade, fez diversas teses, prestou mestrados, fez obras que na época tiveram tremenda relevância no mundo acadêmico. Isso nós vemos, que coisa muito interessante, que muitas pessoas acabam pensando que magia, ocultismo, espiritualidade é para pessoas leigas, para pessoas analfabetas. Alguns até acreditam que pessoas que acreditam na ciência oculta são pessoas atrasadas, pessoas caipiras, né? Quando, na verdade, nós notamos que as mentes mais brilhantes da história, como foi no caso de Papi, um médico considerado o melhor da sua época, e todas as suas teses sobre medicina foram aclamadas, os seus livros, o seu doutorado, ele diferenciava cada indivíduo com um tratamento diferente, ele diferenciava os estágios das enfermidades, ele diferenciava as doses que deveriam ser aplicadas, que também não existiria um remédio só para todos os pacientes, mesmo que a doença fosse a mesma. Ele então foi um dos pioneiros a enxergar que cada organismo responde de uma forma a um medicamento e também em uma quantidade adequada, depende o estágio da doença. Enfim, ele foi muito aclamado, ele era um homem muito inteligente, ele era um homem que fez história dentro da medicina e se interessou por ciência oculta. Então isso mostra que a ciência oculta, o ocultismo, não é simplesmente algo que foi feito para pessoas loucas, pessoas nécias, pessoas sem estudo, pessoas ignorantes, pessoas burras. Não, pelo contrário, a ciência oculta sempre foi para uma nata da sociedade, pessoas que não se conformavam com os ensinamentos pré-apresentados já, prontos pelas igrejas católicas e cristãs existentes na época, e iam em torno de algo mais profundo, um bojo que tivesse algo mais aprofundado dentro da cabala, dentro das tradições herméticas, dentro da filosofia do Egito. E isso nos mostra então que isso não passou. A ciência oculta não é coisa de Zé Povinho, ela é fruto para ser comido e digerido por pessoas especiais, por pessoas inteligentes, por pessoas que querem
aprender mais. Então não deixe ninguém falar para você que você é um Zé Polvinho porque você aprende ocultismo. Pelo contrário, você é uma pessoa especial, está entre os grandes e por isso está aprendendo coisas grandes e grandes conhecimentos virão na sua vida, tá bom? Bom, ele fez esse tratado elementar da magia prática, onde ele tratou as ciências ocultas, falou muito da magia, lembrando sempre que ele era magista e também era astrólogo, tá? Ele era alquimista, também era fisionomista, ele também era magnetizador, ele era hipnotizador e espiritualista. Olha lá, e não para aí. Também era cabalista, radiopata. Ele foi um homem realmente assim muito especial, considerado por todos na época como um grande mestre, tá? Teve grandes obras editadas, entre elas também teve as artes divinatórias do tarô, que ele dedicou um especial carinho sobre as 22 lâminas dos arcanos do tarô, os arcanos maiores, e as 56 lâminas dos arcanos menores, e ele introduziu isso em ensinos iniciáticos para magos, pegando a ciência oculta dos egípcios e dos caldeus. Então ele resgatou isso, foi em busca da profundidade das lâminas do tarô no Antigo Egito, encontrou também diversas estelas, que são pedras, onde existem as escritas egípcias, e desvendou ali os arcanos do tarô. E ele também aplicava isto nos seus livros. Então Papi foi um homem diferenciado e um homem que acabou praticando a medicina apenas como sacerdócio, não fazendo da medicina sua fonte de trabalho. Ele teve tempo de estudar o ocultismo e escrever diversos livros que fizeram a diferença, tá bom? O Tratado Elementar de Magia, cujos direitos de tradução portuguesa foram cedidos por Madame J. Robert, a viúva do saudoso mestre, a empresa editora O Pensamento, aqui no Brasil editado pela editora Pensamento, tá? É considerado hoje pelos iniciados como a mais completa de todas as obras sobre o assunto. Apesar de escrito há muito tempo, este livro ainda se faz muito atual em nossos dias. Ele possuía um excelente conhecimento sobre as magias e o sistema mágico babilônico, tá? Ele tinha uma sólida cultura, ele era um homem muito culto, e ele então procurou colocar isso dentro dos seus livros. E hoje o livro que nós queremos estar aqui mostrando um pouco para você, rapidamente, para não se tornar um vídeo muito longo, é sobre o Tratado Elementar da Magia Prática, tá ok? Esse livro foi escrito então por Papi. Um dos capítulos e algumas partes dos livros, nós vamos só falar algumas partes para que você seja despertado aí onde você está, né? Seja desperto para poder ter interesse em adquirir este livro, em buscar este livro, ou em PDF, ou em livro direto da editora, ou então numa loja de sebo, tá? Este livro diz assim, olha, conhecereis a história do ovo de Colombo, não é verdade? Não o contarei, pois essa história prova que geralmente não há nada mais difícil de encontrar que as coisas simples. Ora, se a magia parece tão obscura e tão difícil de compreender, para os que estudam seriamente já se vê. É evidentemente por causa das complicações nos quais os estudantes se atrapalham desde o começo. Passamos perante nossos leitores habituais por um autor que gosta de usar mesmo de abusar de imagens e também de comparações, defeitos ou de qualidades.
é um hábito inveterado ao qual não nos podemos esquivar, mas nesta obra vos apresentei agora, ele diz assim: por isso não podemos nela mesmo começar melhor no nosso estudo sobre a magia do que por uma interrogação talvez extravagante. Este capítulo fala sobre a definição da magia, tá, pessoal? Então ele diz assim: vistes alguma vez um fiacre transmitido pelas ruas de Paris? Por que esta pergunta bizarra interrogueis? Muito simples, porque se observardes atentamente este fiacre, estais em condições de aprenderdes rapidamente a mecânica, a filosofia, a psicologia e, sobretudo, a magia. Ora, aí está. Se minha pergunta e principalmente minha resposta vos parecem absurdas, é que não sabeis ainda observar. Olhais, mas não vedes. Experimentais pacientemente, passivamente as sensações, mas não tendes o costume de as analisar, de procurar as relações das coisas, mesmo as mais insignificantes na aparência. Ele tinha uma maneira toda peculiar de traduzir aquilo que ele estava vendo. As mínimas coisas ele enxergava um pouquinho mais além. Muitas vezes nós enxergamos apenas com os nossos olhos, nós não enxergamos com a nossa mente, nós não conseguimos ter uma visão espiritual das coisas, e esta não era a dificuldade de Papi, porque ele também desenvolveu essa habilidade de enxergar as coisas além das aparências. Ele diz assim: ora, se quiserdes estudar a magia, começai por compenetrar-vos que tudo o que vos rodeia, todas as coisas que atuam sobre os vossos sentidos psíquicos, o mundo visível, enfim, tudo isso não é interessante senão como traduções em uma linguagem tosca de leis e ideias, livre da sensação quando esta tiver sido tão somente filtrada pelos órgãos dos sentidos, mas ainda digerida pelo vosso cérebro. Ele queria dizer que tudo que nós enxergamos, tudo que nós vemos, as mínimas coisas deveriam ser bem observadas, porque o que está por trás de tudo isso que nós vemos, de todas essas coisas criadas, uma simples flor, a natureza, seja o que for, havia por trás desse elemento, desse fruto natural, ou da flora, ou da fauna, seja de onde fosse, havia uma mão espiritual por trás de tudo isso, controlando tudo isso, fazendo tudo isso, gerando tudo isso, sustentando tudo isso. O que vos deve interessar é um homem e não são as suas vestes. Olha que interessante. Ele falava assim que nós deveríamos nos interessar pelo caráter da pessoa, não apenas a roupa que a pessoa veste. As pessoas vão muito pelas aparências. Então ele defende muito também neste livro você conseguir enxergar além das aparências, sejam elas aparências humanas, sejam elas aparências espirituais, ou sejam elas até mesmo aparências de dificuldade. Ele nos motiva a enxergarmos além das aparências. Em respeito ao homem, ele diz: enxergue o homem além das suas vestes, mas veja o caráter deste homem. Qual é o caráter dele? Que contribuição este homem, esta pessoa, está trazendo para a vida dos seus irmãos terrenos, da sua família, da sua casa, dos seus amigos, da sua sociedade, da sua ordem iniciática. Que contribuição esta pessoa está trazendo, né? Eu sempre me questiono isso, porque nós sabemos que ser ocultista em um país de 60 milhões de evangélicos,
onde muitos ocultistas se degladiam uns com os outros. Então você recebe muita crítica, você recebe muitas acusações, você recebe muitas pedradas, né? E mesmo assim você insiste em deixar algum legado, você insiste em deixar um trabalho. Eu acho que o trabalho de todos os ocultistas deveriam ser medidos pelo legado que essa pessoa tem deixado. Os seus discípulos, as pessoas que aprenderam com ele, os mestres que aprenderam com ele também, o que ele deixou de bom, o que ele vai deixar se ele desencarnar hoje, não é? Porque infelizmente, a maioria dos que criticam aqueles que trabalham, eles não têm frutos nenhum. Eles não possuem nada para deixar para o futuro. Note bem que a pessoa que critica magos, bruxos, feiticeiros aí, sejam wiccanos, sejam goéticos, sejam herméticos, seja o que for. Note que as pessoas que criticam essas pessoas que têm essas práticas, ela só sabe criticar, mas ela não ajuda ninguém. Ela não tem poder para ajudar ninguém, conhecimento para ajudar ninguém, força para ajudar ninguém. O negócio dela é reclamar, xingar, desprestigiar, diminuir o trabalho do outro, mas ela não deixa nenhum legado. Então isso é muito sério, tá? Porque infelizmente alguns nécios, alguns neófitos, alguns que estão começando a jornada agora, acabam ouvindo críticas de pessoas que pessoas fazem a outros ocultistas, e essas pessoas que eles estão ouvindo não pode fazer nada por ele, não pode ensinar nada a ele. E muitas vezes essas pessoas são tão covardes que escondem o nome, não dão um nome verdadeiro, essas pessoas usam fakes, falsas imagens, não possuem provas de nada e saem por aí difamando uns aos outros. Só que se for preciso essa pessoa estender a mão para você e te ajudar no momento de dificuldade, essa pessoa ela se mostrará impotente, porque ela não tem nenhum legado dentro da espiritualidade. Ela não tem nenhuma autoridade no plano astral, ela não tem nenhuma autoridade em nenhum plano, nenhuma dimensão onde operam as transformações na vida de uma pessoa. Então, comece a buscar pessoas que podem lhe acrescentar alguma coisa e, acima de tudo, lhe estender a mão em um momento de aflição, um momento de dificuldade. E para isso, ainda bem que o Brasil tem muitas pessoas de bem que podem, insistem em ajudar outras pessoas, mesmo debaixo de muitas críticas, né? Então ele diz assim, olha, o que interessa é o caráter do homem, não as roupas que ele veste. As roupas e principalmente a maneira de usá-las podem, quando muito, indicar educação, tá? Deste homem, e não são mais reflexões das imagens, mais ou menos exatas da sua natureza íntima. Assim, as aparências às vezes enganam, muitas vezes enganam. Você olha a pessoa por fora, a pessoa é bacana, a pessoa é legal, a pessoa é bem apessoada, né? Assim, é uma pessoa de presença, só que você não sabe a intenção daquele coração. Começa a prestar atenção se essa pessoa ela fala mal de todo mundo, se só a ordem que essa pessoa frequenta é que presta, é que está certa, se ela é a dona da verdade, o que ela fala é uma verdade absoluta, os outros não sabem nada. Comece a prestar atenção, porque não é porque tem aparência de piedade, aparência de ser boa gente, que essa pessoa ela está refletindo aquilo que está por dentro. Muitas vezes você está olhando a casca
E no coração desta pessoa habita ovos de serpentes, que vão dar o fruto na hora certa e podem te decepcionar. Tome muito cuidado e jamais seguir pelas aparências, porque muitas pessoas, já dizia Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, elas possuem uma aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Só tem aparência de piedade, só isso, mas por dentro são pessoas extremamente calculistas, extremamente frias, e você não faz falta nenhuma na vida dessa pessoa. Você não faz falta nenhuma na vida dela, mas ela fala aquilo que você quer ouvir. Então ela tem uma aparência de piedade, mas as suas atitudes negam tudo aquilo que ela fala. E ele já dizia isso, preste atenção, porque o de fora não reflete o que está por dentro dessa pessoa. Ora, todos os fenômenos físicos que ferem nossos sentidos não são mais que reflexos das vestes de princípios bem mais elevados, as ideias. Este bronze que está diante de mim não é senão a roupagem com que o artista revestiu a sua ideia. Aquela cadeira que lá está é também a tradução física da ideia do artista, e em toda a natureza, uma árvore, um inseto, uma flor, são traduções materiais de uma linguagem toda ideal no verdadeiro sentido das palavras. Por quê? Porque foram criadas pela natureza, foram criadas por um ser maior, e objetos podem ser criados por qualquer um, né? Então ele já dizia que a flor, até mesmo os insetos, as árvores, elas possuem uma linguagem toda ideal. Então assim, a verdadeira magia é poder observar nas mínimas coisas a magia. É você poder enxergar nas coisas pequenas aquilo que está por trás dela. Não tente explicar. Tem coisas na vida que é como o amor. Você não consegue explicar o amor. Você não consegue explicar uma divindade. Existem coisas na vida que são para ser sentidas. Você sente o amor. Você sente a divindade. Então, muitas pessoas pedem explicações. Prove que seu Deus existe. Prove que o amor existe. Não tem como provar. Essas coisas foram feitas, já existem para ser sentidas, experimentadas. Não são feitas para ser explicadas. Não adianta. Muita coisa você não vai conseguir explicar, porque ela está ali à disposição para que você as sinta, prove e não explique. Então, muitas coisas, infelizmente, nós notamos hoje em dia que as pessoas querem explicar um mundo espiritual, que na verdade é um mundo invisível, e tudo não passa de uma grande teoria. Teoria é algo não comprovado. Então pode ser, por exemplo, uma suposição de que aquela pessoa esteja certa, mas também existe uma suposição de que aquela pessoa está errada na forma de crer. Isso pode acontecer com todos nós, viu, pessoal? Então vamos sempre tentar buscar a nossa voz interior e olhar as mínimas coisas, perguntar ao nosso coração o que aquilo quer nos transmitir, o que aquilo significa. Ninguém precisa chegar em você e dizer, olha, o amor existe, olha, Deus existe. Você já provou o amor, não provou? Você que crê numa divindade, você já provou de alguma forma um milagre, uma transformação, uma ajuda dessa divindade? Então isso é o que basta, não o que as pessoas falam, mas o que importa, a tua gnose pessoal, a tua experiência pessoal, a tua revelação interior é essa que tem mais importância dentro da magia, tá bom? Ele fala que a magia é agir sobre a matéria pela vontade. Magia nada mais é do que você transformar as coisas ao seu redor
de acordo com a sua vontade. Para ser mago, ele diz assim que é mister desenvolver um esforço próprio. Para você ser mago, para você ser magista, tem que se esforçar, tem que repetir várias vezes um ritual, você vai ter que vencer com a repetição. Muitas pessoas acham que vão entrar no mundo da magia, aprender um ritual, vão fazer um ritual e todos os seus problemas acabaram. Mas não, Papi já nos alerta que é necessário desenvolver um esforço muito grande, um esforço próprio, um esforço que é seu, de alcançar nas operações mágicas aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto quer. Magia não é para fraco. Rituais mágicos não é para gente fraca. Rituais mágicos não é para gente que quer uma magia tipo fast food, ou então aquela tipo McDonald's, que você pede numa casinha, você pede ali e pega lá na frente na outra saída. Não funciona assim. A magia, às vezes, ela tem que ser repetida diversas vezes para que ela dê certo, para que você alcance uma resposta. Então a magia é cansativa. O mundo mágico, o mundo do mago é feito de operações muitas vezes cansativas. Ele tem que ter uma determinação acima da média dos demais, tá bom? Ele não espera nada fácil, porque nada vem fácil. O que distingue a magia da ciência oculta em geral é que a primeira é a ciência prática, tá? Ele faz uma diferença sobre a magia e a ciência oculta, mas isso só você lendo o livro para que você possa entender as explicações de Papi. A magia e a ciência oculta possuem uma grande diferença, tá? A ciência oculta e a magia. Ele divide isso muito bem dentro deste livro. Ele separa o que é a magia e o que é a ciência oculta, para que você não pense que ambas são as mesmas coisas. A magia, sendo uma ciência prática, requer conhecimentos teóricos preliminares, como todas as ciências práticas. Então olha que coisa interessante. Ele diz que a magia, sendo uma ciência prática, requer conhecimentos teóricos preliminares. Muitas pessoas, muitas ordens, proíbem que você leia livro, porque sustentam que você só vai ter o conhecimento teórico. Papi já dizia que sem o conhecimento teórico, o conhecimento prático, ele já está fadado ao fracasso. Então, antes de ter o conhecimento prático, você precisa sim ter o conhecimento teórico. Você é igual um médico. O médico, você vê que ele estuda aí 4, 5 anos ou mais, tendo o conhecimento teórico das enfermidades, das doenças, e depois ele faz uma residência, que é onde ele vai ter o conhecimento prático, principalmente nos centros de emergências dos grandes hospitais. Então, fica aqui um exemplo para nós. Temos que ler ótimos livros, bons livros, termos conhecimento teórico e depois colocá-los em prática. Porque é muito perigoso você querer colocar em prática aquilo que você não conhece na teoria. Isso tem levado pessoas a fazerem certos tipos de rituais que acabam atrapalhando ainda mais a vida daquela pessoa. Então, quando eu vejo uma pessoa dizendo assim: eu fiz magia, eu faço ritual, magia cerimonial, do meu jeito. Eu nunca estudei nada, eu nunca li nada, eu vou lá, faço um círculo, ou não faço um círculo, faço um triângulo de qualquer jeito, ou eu vou para o meio do mato e lá eu invoco, faço a invocação, e eu não tenho medo de dar nada errado. Eu fico muito preocupado com esse tipo de atitude, porque essa pessoa só está mostrando para mim uma coisa, que ela é preguiçosa.
Essa pessoa tem preguiça de estudar, ela tem preguiça de ler, ou então ela é materialista. Ela tem as mãos fechadas e não tem disponibilidade sequer de comprar um livro. Então a pessoa que não tem o coração aberto para comprar um livro, aprender a teoria e depois partir para a prática, ela está mostrando avareza, ela está mostrando preguiça de ler, preguiça de estudar e está fazendo as coisas, os seus rituais de forma errada, que poderão lhe trazer péssimas experiências e depois ela vai sair culpando a magia. Então vamos lembrar ali, olha, para ter uma prática mágica, requer-se primeiro ter conhecimentos teóricos preliminares, que são antes do ritual. Você tem que ter conhecimento preliminar, tá? A magia, sendo prática, é uma ciência de aplicação segundo a sua vontade. Um dos grandes méritos da ciência oculta é justamente de ter determinado e fixado este ponto, que o espírito não pode agir sobre a matéria diretamente. Ele age sobre um intermediário, o qual, por sua vez, reage sobre a matéria. O operador deverá, pois, aplicar a sua vontade no plano astral. Ele está falando aqui justamente sobre controlar os elementos, sobre utilizar a energia disponível para conseguir o seu intento, a sua vontade no plano astral, tá bom? Quando você lê o Dogma e Ritual de Alta Magia, você vai aprender ali para que serve, por exemplo, dentro de um ritual, um pentagrama. Muitas pessoas, eu nunca vi as pessoas falarem isso, e Eliphas Levi deixa bem claro para que serve o pentagrama, para que serve um hexagrama dentro de uma operação mágica, o que é que eles fazem. Qualquer dia nós vamos explicar mais sobre isso. As pessoas deveriam ler com mais cuidado e divulgar para os seus alunos a verdadeira arte mágica, a verdadeira magia cerimonial, a alta magia. Eu acho que isso iria ajudar muito demais as pessoas, né? As pessoas hoje em dia elas discordam de tudo, só que elas não apontam um caminho. É muito fácil eu falar para você que o caminho que você está andando é errado, mas não apontar outro caminho também é errado. Então, eu só posso dizer para você que você está no caminho errado se eu tenho um caminho melhor para que você possa trilhar. E mesmo assim, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se você estiver feliz no caminho que você está trilhando, nem esse direito eu tenho. E aqui então ele vai falando que além destas forças físicas, há outras hiperfísicas que não diferem das primeiras, senão elas são produzidas por seres vivos, em vez de os serem por máquinas. Ele relata claramente sobre forças fora da nossa capacidade humana. Ele fala das forças que vão além do nosso braço de carne, força além das nossas energias físicas. São forças hiperfísicas classificadas por ele. Então, assim, são forças diferentes, diferenciadas. É como se quando você estiver cansado numa operação mágica, existe um fôlego dos deuses, existe os ajudantes espirituais, existe uma série de seres espirituais ali para ajudarem durante um ritual magístico, durante uma magia cerimonial. Então assim, não vamos parar por aqui. Primeiro que o vídeo já está ficando muito longo. Segundo, porque nós temos que despertar em você a curiosidade pela leitura. Leia o livro uma vez, grife o que você goste, leia 2, leia 3, leia 4, leia 5, quantas vezes forem preciso, e escreva num caderno tudo aquilo que você for entendendo. Normalmente os livros de Papi, principalmente de Papi, devem ser lidos com um dicionário ao lado, porque como ele
Esses livros foram escritos, a sua grande maioria, a partir do ano de 1900, possuem uma linguagem um pouco arcaica e você terá que consultar aí talvez um dicionário em português completo para que você entenda as expressões e sobre o que ele está falando, sobre o que ele está dizendo, porque são muitas palavras que caíram no desuso. Hoje já não se usa mais essas palavras, esses termos que eram usados há 100, 120, 150 anos atrás, quase 200 anos atrás, já não são usados mais. Muitas palavras se perderam, tá bom? Então fica aqui a minha dica para você. É um livro imprescindível para que você tenha na sua biblioteca de magista. Seja você homem, seja você mulher, eu indico este livro para você, para que você estude e faça a diferença. E jamais pise, jamais ignore, jamais vire as costas para os grandes mestres da magia que vieram antes de nós. Essas pessoas foram verdadeiros baluartes, foram verdadeiras joias preciosas que a espiritualidade colocou na humanidade para que fossem avatares e trouxessem a revelação da ciência oculta. Então, ouça-os, escute-os, porque eles, há 200, 300 anos atrás, eles tiveram acessos a manuscritos que nós não temos hoje. Então é muito importante ouvi-los. Jamais despreze um Papi da vida, um Eliphas Levi, um John Fortune, jamais despreze até mesmo um Aleister Crowley, jamais despreze um Franz Bardon, jamais despreze essas pessoas, um Samuel Liddell, que são pessoas que fazem parte da história da magia, tá ok? Eu fico por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e até o próximo vídeo, tá ok? Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Que em cima de você esteja o hexagrama de proteção, o hexagrama reluzente, protegendo e lhe trazendo toda a sorte de coisas boas. Tudo de bom e um grande abraço do Mago Anael.